Bem-vindo ao curso de Processo Legislativo Municipal. Iniciaremos agora a unidade 2 do módulo 2, conversando um pouco sobre espécies normativas. No direito brasileiro, processo legislativo abrange a elaboração de diversas espécies normativas. O artigo 59 da Constituição Federal relaciona quais são as espécies normativas, que são emendas à Constituição Federal, leis complementares, ordinárias e delegadas, decretos legislativos, resoluções e medidas provisórias. Alguns atos de competência da Câmara Municipal também assumem um caráter de propositura, porque estão sujeitos, em regra, à deliberação plenária e a um procedimento próprio, estabelecido no regimento interno da Câmara. Isto não significa, entretanto, que tais atos são normativos, por isso não se encontram submetidos ao processo legislativo disciplinado pela Constituição Federal, mas somente ao disposto no regimento interno da Câmara. No âmbito municipal, são espécies normativas aquelas estabelecidas na Lei Orgânica Municipal. Ressaltamos que o município pode adotar todas as espécies normativas previstas na Constituição Federal. Contudo, a medida provisória, bem como a lei delegada, não nos parecem adequadas a existir no âmbito municipal, apesar de não existir vedação constitucional para sua adoção, como espécie normativa do município. Assim, entendemos como adequadas ao município as seguintes espécies normativas: emenda à lei orgânica, leis complementares e ordinárias, decretos legislativos e resoluções. A emenda à Lei Orgânica Municipal é o ato normativo destinado a proceder a alterações na lei orgânica. A lei orgânica constitui diploma organizativo do município, assim como a Constituição Estadual para o Estado-membro e a Constituição Federal para o país. A lei orgânica não é imutável, podendo ser alterada conforme as novas necessidades e interesse público, bem como tendo em vista as alterações realizadas na Constituição Federal no decorrer dos anos. O processo legislativo ao qual se submete a proposta de emenda à Lei Orgânica Municipal apresenta algumas peculiaridades, tais como agentes específicos com competência para iniciar o processo legislativo, quórum de aprovação qualificado e necessidade de duplo turno de votação. Assim, para ser aprovada uma emenda à Lei Orgânica Municipal, esta deverá seguir o mesmo mecanismo estabelecido para a elaboração do próprio diploma organizativo, nos termos do artigo 29, caput da Carta Magna. Após a apresentação da proposta de emenda à Lei Orgânica e da emanação dos pareceres das comissões competentes, tal proposta será submetida a um primeiro turno de votação. Aprovada por 2/3 dos vereadores após um intervalo de no mínimo 10 dias, a proposta será submetida a um segundo turno de votação, devendo ser aprovada novamente por 2/3 dos vereadores. A lei é o ato jurídico que vislumbra regular a conduta humana em sociedade. Além de ter um caráter obrigatório, ou seja, ninguém por vontade própria pode recusar a cumprir a lei, ela também apresenta um caráter genérico, portanto, aplica-se a todos que estejam nas condições nela prevista. Abstrato, que significa que a lei objetiva a solução de um caso concreto, e impessoal, porquanto não se visa uma pessoa determinada. E, por fim, inovativo. A lei traz novidades à ordem jurídica. Existe um domínio constitucionalmente previsto à lei, pois, quando se diz que uma determinada matéria é de reserva legal, isto significa que somente a lei pode discipliná-la. É importante frisarmos que a lei é um ato complexo, porque depende da conjugação de vontade do Legislativo e do Executivo para a sua formação, já que compete ao plenário da Câmara aprová-la e ao chefe do Poder Executivo, em regra, sancioná-la, promulgá-la e publicá-la. São espécies legislativas a lei complementar e a lei ordinária. A lei complementar tem como finalidade, como o próprio nome diz, complementar a Constituição Federal, garantindo que os seus dispositivos e princípios sejam aplicados na sua integralidade.
Essa modalidade de lei apresenta peculiaridades quanto às matérias a serem ensinadas e quanto ao processo legislativo. Atenção! Somente podem ser alvo de lei complementar as matérias previstas na Constituição Federal, observando o princípio da simetria para o âmbito municipal. Sobre a matéria, destacamos, dentre os diversos julgados que existem no Supremo Tribunal Federal, a ação direta de inconstitucionalidade número 2872 do Estado do Piauí, a qual teve relatório do ministro Eros Grau e foi julgada em 1º de agosto de 2011. Vejamos: ação direta de inconstitucionalidade, Constituição do Estado do Piauí, previsão de necessidade de edição de lei complementar, processo legislativo, normas que versam sobre servidor público, situações em que a Constituição Federal exige lei ordinária, violação ao princípio da simetria, ação julgada procedente. Ora, podemos extrair deste julgado que os municípios só podem adotar como matérias de lei complementar aquelas elencadas na Constituição Federal como tal. Ademais, destacamos que as leis complementares dependem de um quórum especial para sua aprovação, o qual é de maioria absoluta. Já a lei ordinária disciplina todas as matérias que não são reservadas expressamente às leis complementares. E, diferentemente das leis complementares, as leis ordinárias necessitam de quórum de maioria simples para obter a sua aprovação. O decreto legislativo é o ato normativo exclusivo da Câmara Municipal e versa sobre assuntos de sua competência exclusiva, não sujeito à sanção, entretanto que apresenta efeito externo. Efeito externo significa que referido ato extravasa os limites da Câmara Municipal, obrigando pessoas a ela estranhas. As resoluções, entretanto, apesar de semelhantes, visam regulamentar matéria de competência exclusiva da Câmara, mas não apresentam efeito externo, ou seja, não atingem pessoas estranhas à Câmara Municipal. Destacamos que tanto as resoluções quanto os decretos legislativos, pelo fato de não serem submetidos à apreciação do Executivo, devem ser promulgados e publicados pelo presidente da Câmara Municipal. Conforme mencionamos, existem outras espécies de atos normativos municipais, não sujeitos a procedimento formal imposto pela Constituição Federal, entre os quais destacamos moção, requerimento, indicação, portaria. De uma forma breve, analisaremos estes atos, tendo em vista que os mesmos são de grande importância dentre as câmaras municipais. As moções são espécies normativas privativas da edilidade, a favor ou contra determinado assunto, ou instrumento pelo qual se propõe apelo ou apoio, repúdio e pesar. As moções servem também para a apresentação de voto de desagravo, protesto ou congratulações. O requerimento, entretanto, já é um instrumento adequado para solicitar algo, podendo ser verbal ou escrito. Já a indicação é o ato pelo qual o vereador sugere ao chefe do Poder Executivo Municipal a adoção de medidas de interesse público, entretanto, que não podem ser iniciadas pela Câmara Municipal. E, por fim, temos a portaria, a qual consiste em um ato da presidência da mesa da Câmara para disciplinar assuntos administrativos de interesse da edilidade, tais como a abertura de sindicância em processo administrativo. Aguardamos você no módulo 3 para conversarmos sobre o processo legislativo e suas fases.